Boa noite a todos e a todas do Jornal Espírita Centelha Divina e de maneira especial aos companheiros e companheiras do Centro Espírita Fé e Luz, família, por quem tenho um afeto muito especial. Sintam-se todos abraçados e abraçadas e que estejamos conectados pela energia do amor no propósito do bem, apesar da distância física que ora vivenciamos. Que possamos elevar o pensamento ao Cristo, rogando a proteção e a inspiração necessárias para refletirmos nessa noite sobre tema tão profundo, que esse tema ecoe em nós espíritos, para que possamos ser semeadores do amor, irradiando a luz da compreensão mútua por onde quer que passarmos, e na certeza do amparo de espíritos amigos, iniciaremos este momento fraterno. Gratidão, Cristo, ampara-nos, que assim seja. Bem, é mais uma vez uma grande felicidade estar com vocês pelos canais virtuais. E o tema dessa noite traz um desafio: amor, solução. Coincidentemente ou não, recentemente tivemos a celebração do amor conjugal, mas que aqui pensemos no amor no propósito maior, o amor sem razões, sem motivos, sem interesses, o amor puro, aquele amor incondicional que o Cristo falava. E a arte que a gente brincou para apresentar o tema traz um pouco disso. É um M estilizado que lembra o coração, pois o amor não é intelecto, ele é afeto. E se nós retirarmos o afeto que está simbolizado pelo coração, o amor deixa de existir e passa a ser somente uma divagação filosófica. E na base está a solução aos desafios que temos vivenciado em nossa existência. Amor vem para solucionar. Tudo aquilo que traz problemas é um amor adoecido e endurecido, por não dizer, mas que será com certeza tocado pelas bênçãos de Deus, pelo nosso exemplo humilde, para que um dia vivamos esse amor fraternal, universal. E para falar disso, nós relembramos um pequeno trecho de um poema de Rabindranath Tagore, que nos diz: procurei-te desavorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava minha ansiedade, deparava-me com tuas pegadas, as marcas de teus pés no chão. Penetrei-me nas lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições em vãs tentativas de te encontrar. Exauriu-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia ao desistir já de te procurar e de te encontrar. Duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada. E amei-a, a sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os três. O próximo
a mim e a ti, Senhor de minha vida. Esse poema de Rabindranath Tagore, que está no livro Ondas de Luz, nos traz a perspectiva do amor, plenitude, a busca incessante que levamos a vida inteira para galgarmos alcançar um Deus que tentamos colocá-lo distante de nós, mas que em verdade ele está em cada ser. E somente no momento em que nós nos tornamos sensíveis às necessidades dos companheiros, é que podemos encontrar Deus, que é o amor. E para falar do amor, então, é vivenciar uma triangulação, uma tríade: eu, o próximo e Deus. E Cristo assevera bem essa triangulação ao falar-nos em um dos seus momentos de partilha com seus discípulos uma orientação excelsa: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É a convocação a amar a Deus em plenitude. Este, disse Cristo, é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pois somente amando-nos encontraremos ao próximo. E aí no livro Amor Pede Passagem, que eu digo que muito desse diálogo que faremos essa noite funda-se no livro Amor Pede Passagem, de Alberto de Almeida, e de algumas outras pinceladas, pitadas de outros companheiros que sabiamente trabalharam com amor. E assim Alberto Almeida nos diz que é necessário conhecer o outro na horizontalidade da vida, para então conectarmos-nos conosco mesmos. E assim, na verticalidade, encontrar a Deus. Esse é o propósito. Mas equivocadamente buscamos o amor, o amor, o amor. Buscamos a Deus, mas esquecemos que Ele está ali, ao nosso lado, na criança que estava prestes a morrer, como relata-nos Rabindranath Tagore, no idoso que sofre sozinho. Está lá Deus esperando por nós. Porém, esse processo muitas vezes é confundido, e o amor não é um conceito a ser pensado, ele é algo a ser sentido. Inclusive, quando consideramos as variações linguísticas de idiomas, há distorções no amor, há simplificações. Os gregos traziam uma série de palavras que denominavam gamas diferentes de amor, tipologias diferentes, e que ao trazer para os idiomas outros, perdeu-se e ficou amor, simplesmente. E nesse mesmo livro Alberto Almeida nos diz que o amor em cada ser, ele passa pelas 4 estações. A primavera, que no grego seria porneia, é aquele amor para mim. Eu busco saciar os meus desejos, é um amor egoico. Passada a primavera, vimos o verão, é o amor eros. É quando eu deixo de buscar apenas para mim e eu já começo a ensaiar um contato com o outro, seja que perspectiva for, mas ainda movido pelo ego, que diz: primeiro eu, depois você. Em seguida vem o outono, o fíleo, que é quando há um amor entre nós, em regime de mutualidade, de reciprocidade, de respeito,
para somente no inverno, que é a idade madura, a idade do ancião, é que alcançaremos o ágape, o inverno, o amor a partir de mim, o amor doação. Logo, as 4 estações do amor são análogas à infância, à adolescência, à vida adulta e à velhice. Independentemente da idade cronológica que nós temos, transitaremos por essas faixas de amor, ora numa perspectiva, ora em outra perspectiva. E assim nós lembramos de um vínculo de amor. Como eu disse anteriormente, não vamos nos ater ao amor conjugal, mas em alguns momentos nos reportaremos a ele. Lembremos do amor da amizade, do amor dos pais, do amor dos irmãos. Mas nesse exemplo, é o amor conjugal que está em voga. Uma senhora, Patrícia Romana, que vivia o período do cristianismo primitivo. Reunia-se às escondidas nas catacumbas para não ser, junto com seus companheiros de ideal, perseguida pelos soldados romanos. Seu marido, senador romano, homem firme nos princípios da sociedade de então. E aquela mulher chamada Lívia, há 25 anos, sustentava o seu casamento, apesar de ser vítima de uma calúnia que distanciou o seu amado esposo da sua intimidade, do seu vínculo de confiança, do seu vínculo de amor. Mas ela, cristã, acreditava na possibilidade de reabilitação dele a partir do momento em que ele percebesse que a sua conduta ética e devotada não poderia partir de um coração leviano. E assim transcorre a vida dos dois, e eis que, num determinado dia, ele a procura e diz que teria uma surpresa no dia seguinte. Seu coração sensível percebe que no dia seguinte ela receberia o tão sonhado perdão. À noite ela vai com os companheiros a catacumbas ouvir os ensinos dos discípulos do Cristo. E naquela noite os soldados romanos capturam a todos eles. Porém, estranho, aquela Patrícia, identificada pelas roupas muito adornadas, pelas joias muito delicadas, mas levam, pois era uma transgressora de Roma. E no cárcere, os soldados levam os seus superiores a informação. E os superiores dizem: utilizemos um estratagema, pois não desejo entrar em desarmonia com a família rica desta senhora. Amanhã, no circo romano, todos esses serão atirados às feras, aos leões famintos, mas ela ficará no cárcere. E em seguida, abram as portas, libertem-na. E assim transcorre. Porém, no cárcere, Lívia, que foi capturada junto com sua fiel serva, Ana, lhe faz uma proposta. Ana, eu não desejo apresentar-me em martírio ao Cristo com as roupas de uma senhoria romana. Eu desejo apresentar-me como serva. Dá-me tuas roupas e toma as minhas roupas. Ana reluta, mas de final aceita. E Lívia traja-se com as roupas de escrava, deixando de sua vida de Patrícia somente um pingente, presente de seu esposo. Dia seguinte, soldadesca romana reunida, os senadores, o imperador, e inclusive o seu esposo, Públio Lentulus.
e Lívia adentra a arena, trajada como escrava. Procura vagamente o olhar de seu esposo e no momento fita-o. O amor, ainda que adoecido como estava o amor dele por ela, não se engana e ele a reconhece no olhar, mas é tarde. A fera avança e a destroça. E aquele homem começa a sua jornada redentora pelos caminhos do amor. Ele, então, inicia sua auto-iluminação. No livro 2000 anos está relatado essa trajetória e em seguida, no livro 50 anos depois, é retomado e ele segue sua jornada até fazer-se Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, que segundo relatos do próprio Chico, encontra-se reencarnado no interior de São Paulo e veio com o compromisso de ajudar o nosso país no campo da educação. E louvado seja Deus por isso. Mas aí nós percebemos a diferença dos momentos ou estações em que eles estavam. Lívia era um amor de inverno, era um amor de uma anciã, apesar de sua jovialidade. Era aquele amor que partia dela e derramava-se sobre aquele que se fazia de seu algoz por julgá-la por uma calúnia. Ao passo que Públio, ele era o amor primaveril, quiçá o amor verão, aquele que busca para si a satisfação de seus interesses, a nutrição de sua vaidade. Eu ser acusado de ter sido esposo traído? Jamais, apesar de acreditar na inocência dela. E assim somos nós que estagiamos nessas faixas. E aí, quando nós falamos do amor, solução, pensamos: quais problemas precisamos resolver? Quais desafios temos a superar? Kardec nos diz que a Terra é um hospital, é uma escola, é um presídio e é uma oficina. E assim nós viemos aqui para curar as enfermidades no hospital, porém só é possível com amor, porque curar as enfermidades requer sair da negação da sombra, dos aspectos que não desejamos admitir para nós mesmos, pois os julgamos inconvenientes. Para aprender as virtudes nesse educandário é necessário rebaixarmos, sair da arrogância e vir para a humildade, em perceber, em admitir que muito pouco sabemos. É necessário laborar no bem na oficina terrestre, mas para isso o amor precisa nos retirar da apatia, que traduzindo é o não sentir, é o ser insensível. Eu só laboro no bem quando eu percebo a oportunidade de ajudar a coletividade. E ainda, na perspectiva de prisão, reparar os erros. Somente conseguiremos reparar os erros quando sairmos da atitude de barganha, de achar que merecemos muito e que não somos merecedores das oportunidades de aprendizado que a vida nos apresenta. E então, o amor vem para equacionar esse desafio a ser superado. Para isso, é necessário buscarmos migrar para esse amor amadurecido, para esse amor ágape, que se derrama por sobre todos. Não reter o amor, mas deixar fluir este amor. É dizer que o amor é como um rio, e como o rio em que navegamos,
Se nós permanecermos em profundidade, navegaremos tranquilamente. Mas se ficarmos nas partes rasas do amor, acabaremos encalhando. E não é o encalhar de ficar para titio ou para titia, é o encalhar na culpa, no remorso, que vem lá da arrogância que diz que somos perfeitos e não erramos. Portanto, é necessário deixar que esse rio seja abastecido por nós, para que naveguemos por águas profundas e também águas que nos levam em segurança diante dessas barreiras que temos aí a superar. Porém, se não tivermos essa consciência, a solução se transmuta no embaraço. Vamos criando encrencas, problemas, complicações, porque a nossa estima ela está em desalinho. Ora ela está hiperinflada, ora ela está numa perspectiva de menos-valia. Tanto em uma quanto outra circunstância, temos problemas. Pois essa estima em desequilíbrio, em desalinho, vai nos trazer para uma perspectiva de entender que o amor passa pela utilidade e pela servidão, acharmos que somente seremos amados se formos úteis a alguém, ou acharmos que alguém só nos ama se servir a nós. Ainda na autoestima e seus problemas, acharemos que o amor precisa de razões, de justificativas. E quando a gente pergunta por que você o ama, e a pessoa busca várias razões. Mas por que você vai distribuir sopa para os irmãos que não têm alimento? Me explique isso aí. E a gente não tem como explicar, muitas vezes a gente tenta teorizar, porque não há uma explicação. É simplesmente deixar fluir. E ainda as idealizações de acharmos que aquele que nós amamos é perfeito. E aí é natural que no processo de aproximação, primeiro percebamos as virtudes do outro. Mas não devemos achar que as virtudes são tudo, elas são uma parte, mas existe mais. E a sombra dessa pessoa precisa ser amada também, e merece. Há ainda o apego e o desejo. E no livro A Caminho de Mim, Yuri Chaves, ele nos traz de maneira muito bela que o apego é tentarmos viver um amor do passado. Como foi bom, e um passado que não volta mais. E o desejo é um projetar-se para o futuro que ainda não chegou e talvez não se concretize. E nesse livro A Caminho de Mim ele diz que apego e desejo são fontes de sofrimento. Sabemos, inclusive, pela psicanálise, que somos seres desejantes e o desejo nos move, porém tenhamos cuidado em desejar, mas valorizar a quem nós temos, as oportunidades de servir, inclusive muitas vezes numa perspectiva do amor, serviço. Nós dizemos, quando eu tiver dinheiro, eu farei uma obra no bem. Mas a oportunidade é hoje. Ótimo, vamos desejar ter mais recursos para fazer o bem, mas vamos fazer o que é possível hoje. Quando eu me aposentar, eu farei isso. Mas nós temos um pouquinho de tempo para fazermos algo hoje. E ainda, nessa perspectiva da estima em desalinho, os rótulos e os estigmas. Mas você estava andando abraçado a uma pessoa que não tem lá a boa índole, que se parou para conversar. Por que não? Cristo andou
com aqueles que eram marginalizados pela sociedade. E hoje as pessoas ainda questionam, as pessoas rotulam e atribuem os estigmas. Eu amo as pessoas que têm tal perfil. Eu amo as pessoas que se parecem comigo. Eu não gosto das pessoas. Chega dos rótulos. O amor, ele é incondicional. E respeitar o movimento, inclusive, da diversidade que existe hoje. As famílias que se constituem com as avós que criam abnegadamente os netos, os pais e mães solteiras, os casais homoafetivos, são dignos de nosso respeito todo movimento no campo do amor, com a dignidade, com o respeito e com a busca de evolução com o regime de parceria. E assim a solução se transmuta em embaraço quando supomos amar, mas na verdade desejamos ser amados. Quando buscamos no outro o que é em nós. E aí no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma é dito de uma maneira bela que o amor que me faz falta não é o amor que eu não tenho. O amor que me faz falta é o amor que eu tenho e que retenho. Repetindo, o amor que me faz falta não é o amor que eu não tenho. O amor que me faz falta é o amor que eu tenho e que retenho. E aí, voltando para a metáfora do rio, quantas vezes deixamos de ser banhados por essa água, pois dizemos, não, essa pessoa não merece o amor. E eu busco o amor no outro, sendo que ele já é em mim. Outro equívoco, amar apenas uma parte do outro. E a gente entra no conflito. Ele tem essas virtudes, eu amo, mas ele tem essas imperfeições, eu não amo. É impossível amar por pedaços, amar de maneira fragmentada. Ou ainda, ao invés de amar um pedaço do outro, deixar que apenas um pedaço nosso ame. E um exemplo que é apresentado por Alberto Almeida: as mães que têm a bênção de engravidar, no cognitivo e no moral, elas aceitam a gravidez, mas no afetivo, no coração, elas não aceitam. Então, parte de sua estrutura, psique, a lógica, aceita, mas o afeto não aceita. E aí vem o embaraço, vem os conflitos, e sabendo que o amor, ele não está nas palavras, ele está nas atitudes, ele está no movimento de encontrar o outro com reverência. Por isso que amor e poder não coexistem. Toda vez que eu busco estabelecer um vínculo de poder, seja com quem for, o amor sai de cena. Numa relação conjugal, quando homens ou mulheres buscam manter o outro atrelado por uma relação de dependência e muitas vezes de violência, relações abusivas, e dizendo, eu não posso viver sem você. Pode sim, mas o ego não admite que o outro seja livre. E ainda na perspectiva de auxílio à coletividade, essa relação de poder, nariz empinado, eu estou dando algo a alguém. Eu sou melhor que esse alguém. Não existem salvadores e necessitados, existem parceiros de jornada, e esse a quem hoje eu auxilio, amanhã pode e vai me auxiliar. No momento, inclusive, que eu me coloco à disposição, sou auxiliado por uma pleiade de espíritos amigos que estão velando por aquele irmão que temporariamente vive uma carência. Então, vamos abrir mão do poder para amar. E quantas pessoas manipulam o outro em relação de amizade também, por terem um ou outro privilégio,
e acham que pode reter amigos. Não podem, porque a amizade, como expressão de amor, ela é livre. Ela não tem razões, ela não tem rótulos, ela não tem estigmas. Ela simplesmente acontece. E aí a medida é sabermos o quanto desejamos o bem da outra pessoa. Estaremos aí no amor real. Ao passo que o amor romântico é aquele em que nós desejamos a outra de maneira possessiva. O amor com a exclusividade, o amor que retém. E Cristo, ele liberta. Ele não retém, ele respeita os ciclos. Há uma passagem muito bela quando ele está na casa de Simão e Maria Madalena, a antiga meretriz arrependida e tocada pelo amor do Cristo, ela adentra o recinto, muito emocionada. Atira-lhe aos pés, molha-o com suas lágrimas, lavando-os, e enxuga-os com seus cabelos negros. E Cristo olha para ela e diz: mulher, por muito amares, teus pecados são perdoados. Cristo percebe no gesto de Maria de Magdala o arrependimento sincero e percebe que aquela mulher, com passado de equívocos, está disposta a contribuir no bem. E graças a essa palavra que resgata a dignidade, e o amor resgata a dignidade, é que Maria assume o compromisso. E após a partida do Cristo para o plano espiritual, ela junta-se aos leprosos que eram excluídos da sociedade então e vai cuidar deles no vale em que eles permaneciam reclusos. Mas por que isso foi possível? Porque o amor do Cristo, aquele amor ágape, maduro, sereno, olhou para ela e disse: eu acredito em você. Você pode fazer o bem e você fará o bem. E para isso é necessário sabermos que é a hora de começarmos. E é por isso que nesse momento vamos ouvir uma música. A música A Começar em Mim, do grupo Vocal Livre, que é um grupo cristão e que eles percorrem muitos lugares levando mensagens de otimismo. Vamos ouvir. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, é começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo, pois não.
mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor, é começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, Começar em mim. haja mais amor. Mais amor, Começar em mim. Haja mais amor, a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver, a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Belíssima essa música que nos fala que o amor deve começar em nós e que de nada valerá a oração se ela não começar em mim. E o desejo é que as pessoas vejam-me pelos olhos do amor. E fazendo um exercício contrário, como é que nós vemos o outro? É com a lente do amor? Ou é com a lente da indiferença? Com a lente da discórdia? Como é que nós temos visto para esse outro que está junto a nós? E aí, quando nós começamos esse processo na intimidade, começamos a tecer os laços de autêntico amor, um amor que resgata ao outro. E Cristo, em um momento excelso, ele orienta aos seus amados amigos e ele lhes diz: amei uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele coloca-se como modelo. E lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo para a humanidade, a espiritualidade diz: Jesus, modelo e guia da humanidade. Não tem mais dúvidas. E Cristo, quando ele faz essa orientação e que ele finaliza uma série de orientações, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele ao final diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer. A beleza que Cristo destaca aí da diferença de ser servo e ser amigo. O amigo, ele tem uma cumplicidade, uma espontaneidade, uma confiança que é o fiar junto, que nenhuma relação abala. Lembrando-nos lá de Lívia, a sua escrava Ana não era mais escrava, era uma amiga, porque tudo que Cristo
transmitiu aos discípulos, e os discípulos então falavam para aquela comunidade que se reunia nas catacumbas. Era conhecido por Lívia e por sua escrava Ana. E assim, do encontro entre os seres singulares surge uma terceira pessoa, nós. E é esse nós que mantém a individualidade dos seres, estabelece um compromisso. O mal que atinge o outro fere a mim também, dói em mim. Por isso que, como está no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Não foi por acaso que a espiritualidade apresentou essa lei na tríade amor, justiça e caridade. Pois se nós formos justos, sem amor, não reergueremos o outro. Se formos caridosos sem a justiça, seremos displicentes. E o amor está no meio, ligando essas duas perspectivas. E aí, quando eu amo, eu busco auxiliar o outro. E eu faço aquela pergunta: como eu gostaria de ser tratado nessa situação? E Chico Xavier é um mestre em suavizar a dor daqueles que colocam-se em necessidade. Há um relato muito belo de que certa noite, já adentrando a madrugada, a fila imensa de pessoas a serem atendidas por Chico, e um de seus biógrafos, Adelino, ele observava em silêncio e dizia: meu Deus, que homem iluminado! A essa hora da madrugada ele pacientemente atendendo a cada pessoa. Provavelmente os mentores transmitem aquele pensamento a Chico. Ele olha para Adelino e lhe diz: meu amigo, veja a bondade dessas pessoas, que apesar de minha idade avançada, de minha doença, de não poder fazer nada por eles, eles vêm me visitar a essa hora. Isso é o amor. É o amor que busca mostrar ao outro que ele tem um valor diante da vida, que ele merece ser respeitado e ser amado. E nesse momento em que vivemos o distanciamento social, é necessário reconfigurar esse amor. Visita. Vamos utilizar os recursos tecnológicos para nos aproximar daqueles a quem amamos. Vamos nos fazer presentes em oração e em gestos concretos. Se nas nossas casas espíritas há irmãos que não podem ter acesso aos recursos virtuais, vamos ligar. Olha, como é que está a senhora? Bateu saudade? Se não tem telefone, vamos passar pela frente de sua casa e dizer: ei, eu estou com saudade de você. Pois apesar das diretrizes de segurança estabelecerem 2 metros, é possível amar a essa distância de 2 metros, de 2 quilômetros, de 2.000 quilômetros, desde que desejamos amar. Pois o amor, ele jamais deixa de existir. Ele transmuta. O amor que era presença física passa a ser uma presença virtual, passa a ser uma presença espiritual. E o mesmo acontece nas relações. Se dizemos amar alguém que era amigo e de repente dizemos eu não amo mais, é porque nunca o amamos. Porque o amor, ele muda a configuração, ele aperfeiçoa-se, mas ele jamais deixa de existir uma vez que nasceu. Terminou, não deu certo a relação a 2, por que não aquele amor conjugal tornar-se um amor fraterno, como tantos exemplos que temos por aí? E aí é necessário saber amar e saber amar-se. Mas não é o saber no intelecto, é o saber que envolve o intelecto, a cognição, mas envolve o afeto também. Afeto no sentido de tudo aquilo que eu faço, que toca o outro, que o outro faz e que toca a mim. Sabendo amar,
seremos autênticos o bastante e não vamos cair no engodo de nos perdermos de nós mesmos na tentativa de amar alguém. Quando percebermos que alguém está sendo abusivo na perspectiva do amor, vamos estabelecer o limite com muita tranquilidade. Assim é que no Evangelho segundo o Espiritismo é dito que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Mas não é a fusão no sentido deles perderem sua identidade. É no sentido da personalidade estruturada no ego. Ela é substituída pelo ideal comum no bem. E um filme muito belo, que eu recomendo que assistam, Intocáveis. Filme de 2011, salvo engano. Philip é um milionário que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele seleciona alguém para ser seu cuidador. E aí vai uma série de pessoas. A entrevista em si já faz valer a pena, porque a gente percebe o amor tentando ser justificado ali por aquelas pessoas. E aquele que é mais autêntico, que é o selecionado, apesar dele dizer claramente: eu vim aqui só para pegar uma assinatura para receber meu auxílio, meu seguro-desemprego. Ele disse: é esse que eu quero. E eles, para além da relação empregado e patrão, estabelecem amizade. Porque aquele que cuida dele não o vê como um coitado, mas o vê como um ser capaz, com algumas limitações, mas que pode ir mais adiante, que pode viver levemente, que pode assumir as rédeas de sua vida, inclusive buscando o amor. E eu não vou contar mais os detalhes. Fica a dica para vocês, aqueles que não assistiram, assistam, pois ali perceberemos os laços sendo tecidos para o amor entrar em ação. E é um amor que está ali como fio condutor desses dois, entre o homem milionário e aquele cuidador que foi preso, inclusive, mas que estava tendo ali uma oportunidade de fazer o bem. E quando nós tecemos os laços com fraternidade, nós começamos a superar a nós mesmos. No filme, Philip supera suas limitações. E Disse também supera suas limitações. Superar a si mesmo. Pois o amor, ele vai nos levar a ter condições de ir a lugares que jamais iríamos sem amor. E esse lugar é a nossa intimidade. É fazer a conexão com a nossa sombra. É acolher essa sombra. É amar e é buscar transmutar. É muito fácil perdoar aqueles que nos perseguem, às vezes, porque tem uma prova de que estamos no caminho certo, que as pessoas irão, mas perdoar a nós mesmos é um exercício intenso, de labor que é necessário ali. E na medida em que eu tenho essa conexão comigo mesmo, que eu vou migrar para mim, para perceber quem eu sou, fazer a conexão com minha sombra, eu percebo que o que me incomoda no outro é o que transborda em mim. E também lá em A Caminho de Mim é dito que aquilo que eu gosto, o que eu rejeito no outro é o que transborda em mim. E aí vamos dizer: ah, mas eu amo fulano porque a gente tem muita afinidade. Eu não gosto de fulano porque a gente não tem afinidade. É porque o outro mostra aspectos que a gente desejava ter e não tem, ou que a gente tem e busca esconder. E aquele outro é o que tem, que transborda, que nos agrada. E aí é necessário ter esse cuidado de fazer essa conexão com serenidade. Perceber que não existe inimigo, existe parceiro ou parceira de infortúnio, e que a todos é dada a oportunidade de melhorar. E ser solitário é negar o amor.
E quem ama jamais será solitário, porque ele troca a solitária pela solidária visão de vida. Quem ama não tem tempo para ser solitário, porque se solidariza com todos aqueles que lhe batem a porta. E, portanto, para superar a nós mesmos no amor, é necessário 5 perspectivas. Primeiro, aproximar-se, chegar perto. Vivemos o distanciamento, mas podemos chegar perto pelos recursos que temos disponíveis. O segundo movimento, acolher. E aí eu colocaria entre parênteses, se. Acolher-se. Nós estamos nos acolhendo realmente? Nós buscamos nos acolher? Ou nós acolhemos somente o que achamos ser bom, ser legal? Próximo passo, compreender-se. Compreender que envolve o intelecto, envolve o afeto, envolve a análise das circunstâncias. E aí, aproveitando a proximidade com a celebração do amor dos namorados, quantas vezes as pessoas falam eu te amo, esperando que o outro diga eu te amo, mas o outro não consegue dizer eu te amo. E aí a pessoa fica irritada, porque ela falou eu te amo, não é porque ela desejava falar, é porque ela desejava que o outro reagisse com a palavra eu te amo. E não vale dizer idem, não vale dizer eu também. A pessoa quer ouvir eu te amo. Então aí é o compreender, saber que somos seres únicos, em momentos diferentes da jornada, com trajetórias de vida diferentes, e que me faz hoje falar eu te amo e viver o amor com espontaneidade que o outro ainda tem amarras e que não consegue. Próximo passo, aceitar-se. É diferente de acolher. Acolher é dizer sim, está aí. Mas aceitar é dizer sim, está aí. Eu vou respeitar as construções que já foram logradas ali, mas eu preciso aperfeiçoar, que é a próxima etapa. Transformar-se. E infelizmente, quando a gente fala do amor, a gente queima etapas. A gente ama, já quer que o outro mude. Ou quando a gente desenvolve o auto-amor, a gente já quer mudar num piscar de olhos. E não pode. É primeiro acolher, ou melhor, aproximar-se. É depois acolher. É depois compreender. Somente compreendendo eu vou aceitar. E uma vez aceitando, eu transformo. Mas sabendo que esse não é um processo rápido. E por isso que Paulo, em sua carta aos Coríntios, dentre outros atributos ao amor, ele vai dizer: o amor é paciente. Ou seja, respeita o ritmo natural de cada ser. E Cristo nos ama, portanto tenha paciência de perceber que um dia melhoraremos. E coitados de nós se Cristo não fosse paciente, porque erramos e erramos muito. Mas Cristo e os Espíritos amigos que nos protegem, que nos orientam, não desistem de nós, porque sabem que mais cedo ou mais tarde vamos começar a aproximação, começar a aceitação, começar a compreensão e a transformação. E aí é importante, nessa perspectiva de respeitar o tempo, entender e sentir que o amor é para ser cultivado. É como a flor, diz o sábio oriental Osho. Amor é como a flor. A flor é para ser contemplada, não é para ser arrancada. Se você arranca a flor, você a mata. Você tem que cuidar ali, nutrir com os fertilizantes necessários, retirar as ervas daninhas, retirar as pedras, regar. Isso é amar. Ou seja,
olhar para o outro em plenitude, respeitar aquilo que ele mostra e saber que sempre vai ter algo a ser revelado mais à frente. Sair daquela hipocrisia, eu te ajudei tanto e você me fez isso. Isso é barganha. Isso é troca de favores, não é amor. Então, temos um olhar sensível de dizer, eu te percebo no máximo que eu posso perceber no momento. Mas eu sei que vai há alguns aspectos que vão ser revelados ao longo do tempo. E eu vou aproximar-me desses aspectos. Eu vou buscar acolher esses aspectos, compreender, aceitar e vamos transformar juntos. E aí, para a gente dar uma pausa nesse bate-papo virtual, lembrar que Cristo nos traz a lição do desapego que deve permear e fundar o amor autêntico. Quando no seu momento excelso de martírio, no madeiro, na cruz, ao invés de focar o seu amor naqueles que o abandonaram, ele foca naqueles que se fazem presentes. Olha em redor e vê Maria, a sua mãe, e o seu discípulo amado João. E aí, ao olhar para eles, ele diz, mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Não há amor maior do que esse, do que no momento de dor, perceber que aquela mulher sofre e que na sua ausência precisa de um amparo. E ele apresenta o João. Olha para aquele discípulo amado que permanece fiel a ele até o final e diz: ele precisa de um sentido de vida. Ele apresenta a sua mãe. E há um simbolismo nessa cena histórica, religiosa. O simbolismo é a humanidade é João, o sagrado ali é Maria Santíssima. É dizendo, olha a humanidade, eu parto, mas eu deixo a minha mãe, que não é somente Maria, são várias outras. Como em outra oportunidade, ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem minha vontade. Então há Marias e Marias aí cuidando de nós. E há vários Joões que precisam cuidar de Marias. Então vamos estabelecer esse amor que está para além dos laços consanguíneos. Olhar para aqueles que necessitam da presença. O alimento é pretexto. A roupa, o agasalho é pretexto. Deus vale-se dessas circunstâncias de necessidade para trazer para nós pessoas que necessitam, na verdade, de amor, de atenção, de carinho. E aí recordamos agora de uma pequena história de uma criança que bate no portão e pede pão. E a mulher diz, eu vou procurar, mas eu acho que não tem. E ela começa a conversar com ele. E diz, você não deveria estar na escola? Por que você está aqui? E ela diz, já conversei demais com você. E ela adentra a conversa. E aí ela vai dizer, olha, dá licença, eu vou buscar teu pão. Ele diz, não, eu não preciso mais do pão. A senhora me deu algo de valor incalculável, que ninguém me oferecia. Então tenhamos essa sensibilidade, essa humildade de doar ao outro a palavra, o olhar e o abraço fraterno. E lembremos do Cristo como aquele que nos abraça, aquele que nos envolve e que sem dúvida estaremos protegidos por todo sempre por esse Cristo que é conosco.
E para finalizarmos, com a nossa gratidão a esse grupo que tem feito um trabalho tão belo de divulgação da doutrina nesses tempos de pandemia, de distanciamento social e das implicações que isso traz, vamos fazer a nossa prece, levando o nosso abraço amigo a cada um de vocês, a cada um de vocês. Senhor Deus, te agradecemos por este momento. Rogamos o teu auxílio por sobre todos aqueles que vertem lágrimas em meio aos seus desafios. Olhai, Senhor, por aqueles desprovidos de amor que ainda não reconheceram em si mesmos essa chama sagrada. Faz-nos semeadores do amor, levando a nós e a todos aqueles que carecem desse auxílio, aqueles que habitam os hospitais, as penitenciárias, as ruas e os leitos. Permite os teus espíritos amigos inspirarem a humanidade para atravessar esse momento provacional de maneira serena, sem perder os vínculos de fraternidade e de amor. Que Maria Santíssima desperte-nos o amor maternal, que vós nos desperte o amor fraternal, e que Deus, que é em nós, traduza-se no amor incondicional a todas as criaturas. Que assim seja. E com essa prece, na certeza de que tudo vai passar, deixo aqui o meu abraço fraterno a cada uma de vocês, e que nossas orações movimentemos a energia amor para alcançar aqueles que estão distantes. Sintam-se afetuosamente abraçados e abraçadas, e que Deus nos abençoe.